tudo que eu preciso. E aí? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Porque sou grato a Deus
por tudo que Deus nos está dispensando aqui nesta noite e tem para nos dispensar. Louvamos a Deus pela vida dos nossos companheiros que chegou aqui, agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, família, agradecer ao nosso pastor da área, nosso pastor Samuel, agradecer ao ministério da igreja, dos presbíteros, diáconos, auxiliares daqui da área de Fosfato, agradecer também aos companheiros que chegaram aqui nesta noite, meu vice-dirigente, nosso irmão Isaac, nosso irmão Severo, dirigente ali de Fosfato 3, nosso irmão Fábio, vice-dirigente, nossa irmã Ângela, filha do nosso pastor Ademir, irmã Luci, que está conectado conosco, está em sua casa, Pai do Senhor para o pastor Ademir, irmã Luci, que são uma bênção na minha vida também, glória a Deus. Agradecer aos irmãos que estão conectados conosco nessa noite, interaja conosco pela página do Facebook, e é a DALP, área do fosfato. Compartilhe com alguém da sua família que não seja evangélico, que é bênção para o Senhor, esse trabalho da nossa EBD online nesta noite. Agradecer também a minha família, agradecer a minha esposa por tudo que Deus tem nos dispensado. Glória a Deus. Estamos com mais uma lição do segundo trimestre, quando vem falando a lição do segundo trimestre da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos com a 11ª lição, que vem como tema, glória a Deus, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. A verdade prática da lição nesta noite vem falando: a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe desta noite está em 2 livros. No livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12. O objetivo geral da lição, dessa 11ª lição, vem falando: mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade na vida dos crentes. A nossa lição vem falando com 3 tópicos. No primeiro tópico, para haver unidade é preciso humildade. O segundo tópico vem falando: para haver unidade é preciso mansidão. E no terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Eu convido nosso irmão Isaac, nosso vice-dirigente aqui da Igreja Polo, para ele vir fazer a leitura bíblica em classe. E depois de nosso irmão Isaac fazer a leitura bíblica em classe, nosso irmão Fábio, o vice-dirigente de Fosfato 3, ele faz a leitura do texto áureo e depois ele ora para tirarmos dízimos e oferta. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu também vos saúdo com a paz do Senhor. Grato a Deus por esta oportunidade que Deus Ele nos concede em estarmos aqui em mais um estudo da nossa escola bíblica dominical, não é? Louvando a Deus pela vida dos nossos companheiros, que Deus permaneça abençoando a cada um, que as bênçãos de Deus também estejam sobre a sua vida. Você que é aluno de escola bíblica dominical, professor, secretário, não é, que tem amor no seu coração por esse trabalho de ensino pedagógico cristão. A lição, não é, que vai ser comentada pelo nosso irmão Severo, uma lição bem aplicativa para a nossa vida, a lição de número 11. Desde já eu convido todos a se colocarem de pé para nós realizarmos a leitura bíblica em classe. Você aí da sua casa pode estar também participando deste momento, não é?
quem tem a lição, ou então através mesmo da sua Bíblia, a lição que está no livro de Éfesos, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e logo em seguida Colossenses, não é? Duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, do 9 ao 12. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quem confirma, diga amém. Amém. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Deus tem nos concedido, mesmo a paz concedendo aos irmãos que estão nos assistindo através desse veículo de comunicação e a internet. Graças a Deus. Vamos fazer assim a leitura do texto áureo nessa noite. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados. Efésios, capítulo 4, verso 1. Vamos assim também estar orando para recolhermos dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Quem mais necessita de oração? Eu e minha casa e o próximo também. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão desempregados. Abre porta de emprego para que eles possam, Senhor Jesus, estar participando, Senhor Jesus, interagindo conosco nessa noite. Deus amado, Deus querido, nos ajuda em tudo. Abre porta de emprego para os que estão desempregados, a ajudar na manutenção da tua igreja. Deus eterno, Deus querido, tudo isso nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Louvamos a Deus por tudo que já foi dispensado aqui nesta noite, por esse louvor e por nossos irmãos que esteve aqui, que teve a oportunidade. E agora, com todo o comentário da lição, está com o nosso irmão Severo, dirigente da Lei Fosfato 3. Que Deus os ajude, que Deus o use como instrumento na mão dele. Nosso irmão Severo. Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, também saudando assim a todos os irmãos que estão em suas casas e através do Facebook que estão, aleluia, acompanhando essa live, mais uma live aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, a live da área. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aleluia, que Deus ajude a cada um de nós, né? Nossos irmãos que têm estado conosco, cooperando no trabalho, né? Alguns presbíteros que alguns dias também passaram por aqui, trazendo os seus comentários, né? Onde na quinta-feira passada tivemos a presença do presbítero Ricardo, que comentou aqui a lição, nosso presbítero, grande homem de Deus. Nessa noite nós queremos agradecer a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Também, ainda em tempo, eu quero dar aqui também um valor especial aos nossos irmãos ali da nossa igreja, ali em Fosfato 3. Queremos nessa noite mandar a paz para o nosso presbítero Walter, ali responsável pelaquela congregação, juntamente com o presbítero Elias. Que Deus abençoe o servo do Senhor também, ao nosso presbítero ali também, Pedro Victor, e a todos os irmãos, líderes, obreiros dali da nossa igreja em Fosfato 3. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos, e que estamos assistindo também nesta noite. Graças a Deus, querido, nós já estamos na lição de número 11, não é? A lição, ela iniciou-se um dia desse. Veio esse problema que nós estamos enfrentando, mas a igreja não para também, a escola dominical, ela continua, não é? E aqui nós estamos já chegando perto do fim de mais um trimestre da escola bíblica dominical. Querido, e nessa noite nós iremos comentar um pouco na lição de número 11, não é isso? E o tema da lição já foi falado, apresentado aqui nessa noite, não é? Mas o tema da lição nessa noite é atributos da unidade da fé: mansidão, humildade e longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, querido, amado irmão, esta é a nossa lição e nós iremos trabalhar, aleluia, dentro do tempo estabelecido nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, onde Deus com certeza estará nos ensinando através da sua palavra, através deste manual, que é a escola, que é a lição da escola bíblica dominical. Muito bem, a lição, não é isso? Aonde o tema nós já falamos, e a lição ela vai trabalhar nessa noite 3 pontos, né? Na questão de humildade, mansidão e longanimidade. Mas, queridos, se nessa noite nós somos identificar uma palavra-chave para essa lição, ela seria unidade. Na realidade, né, a palavra-chave seria unidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que é unidade? Unidade, querido, nada mais, nada mas é do que qualidade ou estado de ser um ou de ser único. Isso é unidade. E a lição de hoje, querido, vai trabalhar com essa palavra-chave agregada à palavra união, longanimidade e mansidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite nós queremos, como sempre, nós de costumes gostamos muito de ler a introdução do comentarista da lição. Por sinal, está uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. O nosso comentarista, nosso pastor Douglas Batista,
ele inicia essa lição com a seguinte introdução: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então a lição, ela vai trabalhar dentro dessa questão, né? E como já falou aqui o nosso comentarista, ele vai falar da questão de unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pois se não aplicarmos essa situação na nossa vida, esse contexto de unidade, claro, fica inviável dizer ou achar que estamos vivendo a unidade na questão de mansidão, longanimidade, não é? Então, o nosso comentarista já traz esta informação importante já na introdução. Mas, querido, o primeiro ponto vai falar sobre: para haver unidade é preciso humildade. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso humildade. E ele inicia assim: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, glória ao nome do Senhor. Nós não devemos ser ou demonstrar o ato de humildade não só perante Deus, né? Mas também entre os irmãos, entre a comunidade que nós fazemos parte. Querido, humildade, aleluia, não é simplesmente você se vestir de uma maneira simples, né? Humildade não é você falar manso, né? Não é você ter uma voz branda para falar, aleluia, mas humildade é você reconhecer as suas fraquezas e aceitar os defeitos alheios das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, ele vai dizer: modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Querido, é interessante que dessa lição, já está na leitura Bíblia em classe, ela vai trabalhar o livro de Efésios e a carta também de Paulo aos Colossenses. E essas duas cartas, do ponto de vista de Paulo, elas são diferentes. Por quê? Porque em Efésios, propriamente na leitura onde foi feita e está na lição, Paulo vai orar a Deus, ele vai interceder a Deus para que os cristãos daquela igreja pudessem atingir aquilo que ele queria em que ela atingisse, e que elas viessem, que os irmãos ali daquela igreja reconhecessem essa questão de humildade, de mansidão. Ou seja, Paulo ora a Deus para que aquela igreja viva, aleluia, em conformidade os padrões de Deus, viva de fato a vocação de Deus. Já na igreja, quando Paulo escreve para aquela igreja, Paulo já escreve elogiando aquela igreja, porque aquilo que Paulo não encontrou na igreja de Éfeso, Paulo vai achar na igreja de Colossos, em Colossenses. As virtudes que ele apela a Deus, que ele ora para que Deus revele na vida daquela igreja, ele encontra na igreja lá em Colossenses. Olha aí que coisa interessante. Louvado seja o Senhor. Então, ele ora a Deus, está ainda, isso a gente percebe-se
no capítulo 4, justamente no verso 1, né? Ele já diz: rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis com medinho da vocação em que fosse chamado. Ou seja, para nós no dia de hoje, é andar como um cristão. Aleluia. Se somos cristãos, se servimos a Deus, se pregamos a fé a este Deus, o apelo que o apóstolo Paulo ele faz é que nós venhamos andar como Deus quer que nós andamos. Aleluia. Que nós de forma clara pudesse transparecer que de fato e de que verdadeiramente Deus habita em nós. E como os cristãos, aleluia, devemos ter comportamentos diferentes com aqueles que não são. E é isso que Paulo, ele roga a Deus para que a igreja em Éfeso atingisse. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz ainda, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Ou seja, se nós de fato fazemos parte do corpo místico, aleluia, de Cristo, a igreja, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos andar como Cristo andou. Nós devemos pensar como Cristo pensou. Aleluia. As nossas atitudes, aleluia, aquilo que nós fazemos no dia a dia, aleluia, deve, aleluia, de fato mostrar que somos, aleluia, identificar-nos e verdadeiramente transparecer a nossa identidade de cristão. E era isso que Paulo queria que aquela igreja alcançasse. E ele diz ainda: isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus, aleluia, e com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz ainda, nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer para nós? Não adianta nós dizermos que servimos a Deus, que cremos em Deus, que propagamos a mensagem dele, e se nós não estiver dentro desse contexto, fica difícil. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, esses 3 e alguns, né, que existe mais na Bíblia, é coisa que nós, como os cristãos, devemos demonstrar no nosso dia a dia. Não adianta, queridos irmãos, você que estará nos assistindo, está na sua casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na igreja do corpo, na igreja de Cristo, no corpo misto de Cristo, aonde é formado por vários membros, e esses membros eles são diferentes, aleluia, e aonde nós fazemos parte e formamos uma unidade, e dentro desse corpo todos têm o seu valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse contexto não tem essa conversa de dizer: eu sou crente, mas o meu braço não é. Aleluia. Quando alguém diz isso, ele está fora da Bíblia. Ele não é manso, ele não é longânimo, porque longanimidade vai falar de paciência, é você ser passivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta dizermos que somos, e se não temos em nossas vidas, não demonstramos essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda no primeiro ponto, no segundo tópico, ele vai falar de humildade. Mais uma vez, para os povos pagãos, a humildade era uma virtude. Aliás, não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa,
fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Isso não é dentro do contexto da igreja, nem no cristianismo. Essa ideia de que ser humilde era algo que trazia humilhação estava inserida dentro do contexto do povo pagão, não no povo do Senhor. Aleluia, bendito seja o Senhor. E aí eu quero convidar a você, está em Provérbios, no capítulo de número 15 e o verso 23. E esse versículo ele vai desmanchar e quebrar essa ideia de que ser humilde é se humilhar, é ato de humilhação, é ato de desonra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é isso, querido, que a palavra de Deus ela diz para nós. Pelo contrário, a Bíblia ela diz, aleluia, né? Provérbios 15, capítulo 20, versículo 23, olha o que é que diz: o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará. Aliás, desculpa, estou lendo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a sua palavra ao seu tempo não é quão boa é. Louvado seja o Senhor. Eu acho que eu troquei aqui o capítulo, vamos lá. 33, né? Pronto, é isso mesmo, 15 e 33. Eu anotei o versículo, aleluia, contrário, mas veja só o que é que diz. Versículo 33, pronto, muito bem. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da honra vai a humildade, ou seja, é através da humildade que se alcança honra. Aleluia. Então, para o povo pagão, ser humilde era um ato de vergonha, de desonra, não é? Mas a Bíblia nos está nos ensinando que para que eu possa atingir um nível de honra, eu preciso ser humilde. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Muito bem, e ele vai dando início, aliás, continuando dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, aleluia, pois ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Louvado seja o Senhor. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ou seja, Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, né? E ele se humilhou de uma maneira tão grande que ele morreu na cruz. E todos nós sabemos que morrer em morte de cruz era a mais horrenda morte, mais humilhante nos tempos de Cristo. Mas ele foi humilde o suficiente para que isso ocorresse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas correndo aqui, querido, aleluia, ainda no primeiro ponto, mas no terceiro tópico, vamos correr um pouquinho aqui mais na frente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai falar sobre a verdadeira humildade. E ele diz assim, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modestia em oposição ao orgulho e arrogância. Ou seja, ela faz o contrário. Isso nós vamos observar em 2 Coríntios, capítulo de número 12 e de número 20. E diz assim: trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Ou seja, a humildade ela neutraliza o poder do egoísmo e ela traz a unidade da igreja, não é? Ela traz a união, ela promove a união. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essas coisas, queridos irmãos, a gente temos que observar na nossa vida. A gente temos que estar dentro desse contexto de ser humilde,
reconhecer as nossas fraquezas, porque quando a gente reconhece as nossas fraquezas, fica muito mais fácil para a gente reconhecer a fraqueza do nosso irmão. Quando a gente entra pelo caminho da humildade, fica mais fácil da gente entender que não somos melhores do que o nosso irmão, que não somos melhores do que ninguém, que somos todos iguais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que fazemos parte do único corpo, formado por muitas pessoas, por várias pessoas, como já falamos. Aleluia, porque esse é o modelo da igreja de Cristo. Ela é um corpo onde Cristo é a cabeça. Aleluia, onde esse corpo, como nós falamos, é formado por vários membros, e cada um tem a sua importância. Aleluia, né? Porque se meus olhos não reconhecer a importância das mãos, né, ou a boca não reconhecer, aleluia, ou os demais membros não reconhecer a importância dos olhos, aleluia, nós ficamos difíceis até para nós caminharmos, até para fazer as nossas atividades do dia a dia. Mas muito bem, esse texto a gente pode observar, esse versículo está em João capítulo 17, versículo 21 e 23. Jesus vai falar profundamente a respeito disso, mas ele diz assim: assim a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, 25. Está na lição. Olha o que Paulo ele escreve aos irmãos. Aleluia. Querido Deus, Ele é poderoso. Ele sabe trabalhar na nossa vida de maneira gloriosa. 12 e 25 de 1 Coríntios. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhais os membros iguais, cuidado uns dos outros. Ou seja, todo tem o seu valor, todo tem o seu papel. Todos nós formamos o corpo de Cristo. Aleluia. E para que haja harmonia no corpo, é preciso entender o contexto de unidade. Unidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Indo agora um pouco aqui, aleluia. Segundo ponto da lição, as horas correm velozmente, vai falar sobre: para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Isso é ser manso. Aleluia. Quando você perceber nos crentes isso e algumas coisas mais, verdadeiramente ele é aquele crente que está dentro do padrão que Deus ele quer dentro dessa questão. Ele transmite ternura, gentileza, cortesia e paciência. Aleluia. E isso é para nós um alerta, não é? Para que nos nossos dias tenhamos cuidado, onde nós estamos vivendo numa época de um caos terrível, e os problemas são vários, são muitos. Aleluia, nós estamos inseridos nesse contexto. As dificuldades, elas são várias, não é? Mas Deus nos convida nesta noite. Deus convida você aí, meus irmãos, que estão em casa, a se policiar, para que nós possamos fazer uma análise dentro dessa questão, para que a gente possa identificar em que ponto desta área a gente está passando distante e a gente deixou de fazer. Mas a lição ela vem nos ensinando isso, porque para que haja verdadeiramente a unidade, a união, a formação no sentido de ser um ou de ser único, eu preciso estar dentro desse parâmetro de mansidão, de humildade, de longanimidade. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer: a virtude da mansidão produz, aleluia, produz crentes capacitados a bem digerir os seus conflitos, promovendo a paz
e a conciliação na igreja local. Para que a gente evite certos problemas dentro da nossa igreja, a gente precisa observar essa questão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele diz ainda, segundo ponto, vai falar: mansidão, um fruto do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. A gente pode observar esses frutos, você pode ler em casa aí, depois ou agora, se você quiser. Gálatas capítulo de número 5, verso 22, vai estar lá relacionado todos esses frutos. Aleluia. Que um crente deve mostrar ou desenvolver na sua caminhada. Essa qualidade é listrada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, versículo onde já citei. A mansidão é um estado que que deriva da humildade. Ou seja, se eu sou humilde, fácil fica desenvolver a mansidão. É um caminho fácil, aleluia. Fica mais fácil, vai cooperar para que eu desenvolva a mansidão, aleluia. E aí eu possa, como cristão de fato, aleluia, fazer o que Jesus disse, porque muitas vezes a gente se esquece. Jesus, lá em capítulo 11, verso 29 de Mateus, ele vai dizer: olha, não aprenda. Jesus poderia citar outras pessoas, mas ele disse: olha, aprendei de mim. A igreja de Cristo ainda não havia formado. Nós não tínhamos a base que nós temos hoje, que não foi tratado em lições anteriores. Fundamento apostólico, a doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos deixou para nós. Mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Isso é Jesus falando. Mas para que eu seja de fato um cristão verdadeiro, eu devo demonstrar essas características. Aleluia. E isso, irmãos, ao longo da igreja, quando a igreja foi formada nas perseguições, aleluia, onde a igreja um dia foi conhecida como os do caminho, aleluia, a igreja, ela desenvolveu essas características que parecia com Cristo. Então, quando a igreja ela se iniciou-se, alguém percebia nos grupos, na comunidade cristã, que eles eram diferentes, eles agiam diferente, eles pensavam diferente. Aleluia, porque aprenderam com Cristo, desenvolveram isso. Aleluia, e foram fácil de identificá-los como os cristãos, como aquele que é do caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Ele ainda diz assim: essas qualidades elas estão nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, né? A mansidão, estado que deriva da humildade. E o termo indica moderação nas ações. Moderação nas ações é ser o crente moderado, é ser o crente que tem paciência, que é humilde. Aleluia. Como eu disse no início, humildade é reconhecer as fraquezas dos outros, reconhecer as suas fraquezas para poder entender as fraquezas dos outros. Aleluia. E Jesus é o maior exemplo de humildade, de mansidão. Toda vez que Jesus fazia um milagre, formavam grupos para atirarem pedra nele. O que é que ele fazia? No meio da multidão, se camuflava, e Jesus saía e ia para outra cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ver Jesus nas Escrituras ele confrontando as pessoas. Aleluia. Jesus não confrontava as pessoas, exceto lá no templo, quando as coisas estavam demais. Ali é um caso isolado, mas Jesus não confrontava as pessoas. Aleluia, porque Jesus era manso, era humilde, e isso ele deixou para nós,
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E vamos lá, a lição vai falar, queridos irmãos, ainda de grandes exemplos de mansidão. E a lição aqui vai apresentar Moisés e Jesus. E você pode ler depois aí em sua casa, Números capítulo 12, verso 3. Aleluia, bendito seja o Senhor, que vai falar da questão de Moisés, que não achou por bem revidar quando foi questionado por Arão e por Miriam. Deus só usa Moisés, foi aquele problema todinho. Mas Moisés não disse uma palavra. O próprio Deus se interviu na situação, trouxe todo mundo para fora e aconteceu o que aconteceu, de maneira que Miriam ficou leprosa. Mas Moisés, ele não revidou, né? E o autor da lição aqui vai trazer Moisés como referência, vai trazer Jesus e vai trazer Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Adiantando aqui, mas na frente, ainda no segundo ponto, mas no terceiro tópico, vai falar da verdadeira mansidão. Irmão, é interessante que o autor aqui vai falar de verdadeira mansidão, verdadeira humildade. Por quê? Porque existe uma falsa mansidão e existe uma falsa humildade. Porque muitas vezes, quando eu já falei, aquelas pessoas que falam muito baixinho, delicado, né? Às vezes anda tão simples, querendo mostrar uma mansidão e humildade que ele não tem. E isso é hipocrisia. Mansidão, longanimidade, humildade, nós devemos demonstrar quando estivermos em uma situação difícil. Aí eu quero ver se eu vou ter paciência de Isaac. Eu quero ver se você usar de longanimidade com Isaac, com os irmãos. Eu não devo mostrar interiormente que sou, exteriormente que sou humilde e que sou manso, mas eu devo mostrar no meu interior, na hora mais precisa. Aí sim, se eu demonstrar esses atos de fato, estou fazendo como a Bíblia diz. Mas existe mansidão que não é mansidão, aleluia, humildade que não é humildade, e está aqui na lição. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas, incapacitadas a perseverar na perseguição. Na perseguição. Aleluia. Paulo, quando chegou em algumas igrejas, vamos já para o fim da lição, tópico 3, temos 5 minutos. Mas quando Paulo foi em algumas igrejas, quando ele começou o seu ministério, uma das igrejas foi em Éfeso, aliás, cidade de Éfeso, e sempre Paulo ia para a sinagoga. Paulo usava essa maneira de estratégia para alcançar os judeus. Aleluia. E muitas vezes, aonde Paulo chegava, o tumulto ocorria. Às vezes era na sinagoga, às vezes era na praça, não é? Mas Paulo, como aprendeu de Cristo na questão de humildade, paciência e longanimidade, ele fazia o possível para sair daquele cenário, sem revidar, sem brigar, sem ter que sair às tapas. Isso é mansidão, isso é humildade. Aleluia. De maneira, querido, que quando Paulo começa a escrever a carta aos Efésios, vai dizer já no primeiro versículo, Paulo estava preso. Aleluia. Paulo estava preso, não é? E preso ele poderia escrever um desabafo para alguns irmãos que de repente não fossem com ele, outros que o maltratavam, mas Paulo não. A intenção de Paulo é que os irmãos, a igreja, desenvolvesse aquilo para qual foi chamada. A igreja de Cristo, ela foi chamada para ser representante de Deus na terra. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lá em Mateus vai dizer que os mansos herdarão a terra. Não é que nós vamos ficar no arrebatamento, não. Glória a Deus.
Vamos aqui passar para o terceiro ponto da lição. É muita coisa. Essa lição, ela tem uma aplicabilidade interessante. Mas o terceiro ponto, querido, ainda no segundo ponto, né? Aqui o exemplo de mansidão, verdadeira mansidão. Ainda temos aqui, mansidão pressupõe conciliação. Ou seja, ela promove, ela traz. Aleluia. Dentro desse ponto eu tenho um fato aqui interessante que diz assim: se todos os crentes da igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desaparecia. Eita Jesus! Por que há todo conflito dentro, no meio do corpo misto da igreja de Cristo? Porque muitas vezes, até por ignorância. Em que sentido, irmão Severo? Porque muitas vezes a gente não para ler a Bíblia, a gente não para meditar na palavra do Senhor, e quando a gente não observa a palavra de Deus, fica difícil desenvolver na nossa vida aquilo que de fato, querido, você que está em casa nos assistindo, desenvolva na nossa vida as características que vai nos mostrar, ou mostrar para alguém que de fato nós somos cristãos. Aleluia. Essa lição, que pena que a gente não pode trabalhar com toda a igreja, né? Nas salas de aula, na nossa igreja, como sempre nós fazíamos, não é? Porque seria uma lição, uma lição de fato muito interessante, que para nossos dias se faz necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda, o terceiro ponto da lição vai falar sobre: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E às vezes o perdão não ocorre porque não tem longanimidade. Quem transmite gentileza, cortesia, paciência. Aleluia. E tudo, irmãos, esses meios, eles são fundamentais para que haja paz entre eu, os nossos irmãos aqui, e a você que está em casa. E todo dever do cristão é promover paz, longanimidade. Aleluia. Isaac, ele se destacou na Bíblia, um dos destaques de Isaac, quando já não tinha seu pai, e agora era ele, Deus e ele, e Deus e ele. Em muitos momentos na vida de Isaac, ele demonstrou longanimidade. Quando ele chegava na cidade, cavava os poços, vinha lá os seus inimigos, arrebatava o poço dele, tomava o poço, e às vezes entulhava o poço, querendo às vezes uma guerra, um conflito. Mas Isaac deixava o poço lá, seguia para outra cidade e abria outro poço, para não haver contenda. Abraão disse: Ló, faz o seguinte, os nossos pastores já contenderam, já não há harmonia entre eles, mas nós não. Vamos fazer o seguinte: se tu escolheu a direita, eu vou para a esquerda; se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Olha que humildade, olha a humildade. Quem era o chefe daquela comitiva? Abraão. Para quem Deus fez a promessa? Foi para Ló ou foi para Abraão? Para Abraão. Ele tinha todo o direito diante de Deus e perante todos de escolher para onde ele quisesse ir e colocar Ló na cidade, no lugar que ele bem quisesse. Ele poderia fazer assim: eu vou ficar no melhor lugar, eu vou colocar ele lá na terra pior que venha a existir aqui, uma terra árida, que não tenha plantação, que não dê para criar os gados. Ele poderia fazer isso, mas ele deu a Ló esta oportunidade. Ele se mostrou humildade. Faltou em Ló. Humildade. Abraão demonstrou humildade, longanimidade, paciência. Querido, aleluia. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Se você às vezes tolera, irmão, deixa eu frisar aqui: tolerar. O mundo aí fora prega
que nós não devemos tolerar. E existe até palavras-chave e palavras que são citadas aí fora com relação a tolerar. E muitas vezes, se tratando de alguém, de grupos ou de pessoas, e às vezes alguém não tolera a falha dessas pessoas, desses grupos, e muitas vezes pegam essas pessoas e colocam de lá no inferno. Não falam nem de Jesus para eles, mas lançam eles lá no inferno, porque não toleram seus defeitos, suas falhas. Mas quando eu sou humilde e reconheço as minhas fraquezas, aleluia, como cristão eu devo demonstrar humildade, mansidão, longanimidade, ter paciência e ser tolerante. Não estou falando tolerar em você aceitar o pecado de ninguém. A Bíblia diz: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas eu entender a fraqueza de alguém, isso é bíblico. E eu entender que alguém não é melhor do que eu, é bíblico. Eu entender que alguém precisa de Jesus como eu precisei, é bíblico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Isso nós podemos ver, né, como já citamos, Gálatas capítulo 5, verso 22. Para finalizar, que são 9 horas e 10 minutos, temos aqui, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Glória a Deus. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 e verso 6. Paulo vai dar uma aula sobre tolerância. Aleluia. Ele vai dar esta aula, falar de tolerância e longanimidade. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, querido, que possamos, aleluia, meditar na palavra do Senhor. Pena, aleluia, que as horas não permitem nós ir mais além, mas que você tenha nessa noite, aleluia, nessa pequena síntese, aprendido, aleluia, ou pelo menos possa a partir de hoje, cada um de nós possamos nos policiar com relação a essa questão de humildade, longanimidade e humildade, porque, querido, como cristão devemos desenvolver essas ferramentas para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você que está nos assistindo, que você possa meditar na palavra do Senhor e que nós possamos de fato exercer na nossa vida os frutos, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5, verso 22. Não é os frutos, é um fruto. O fruto é um só. E como é que a gente entende, aleluia, de que maneira esse fruto é? É como uma laranja, é o único fruto, mas ela tem alguns gomes. Então, o fruto do Espírito é um, mas tem vários gomes, são 9, aleluia. Se nós estamos em falta em um desses, que possamos pedir a Deus graça e misericórdia para nós exercermos aquilo que de fato Deus nos chamou, como Paulo escreveu à igreja, e a intenção de Paulo era que a igreja alcançasse essa maturidade na sua vida, aleluia. Maturidade não se alcança com tempo de crente, maturidade não se alcança, biblicamente falando, quando atingimos o cabelo branco, mas maturidade é quando a gente lê a palavra do Senhor, medita nela, aplica na nossa vida e fazemos como ela manda. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Somos gratos a Deus por essa palavra que o nosso irmão Severo nos trouxe nesta noite. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos dispensou aqui. Agradecer ao nosso pastor Roberto e família. Agradecer ao nosso pastor daqui da área, nosso pastor Samuel. Agradecer aos irmãos que interagiu conosco, que participou dessa live, interagindo em sua casa, assistindo.
Que Deus os abençoe. Agradecer também aos irmãos, ao nosso irmão Severo, Fábio, Isaac, nossa irmã Ângela, da Lide Fosfato 3, nosso irmão Isaac, filho dela. Agradecer também a Hermes, que está aqui no bastidor, nosso presbítero Odaciel. Que Deus os abençoe. Palavra boa que guardamos e para no momento certo pormos em prática tudo que aprendemos aqui nessa noite. Agradecer também à superintendência, ao nosso evangelista Reinaldo Torres, ao nosso adjunto, nosso irmão Alcides, que por motivo de trabalho não pôde estar aqui nessa noite conosco. Que Deus os abençoe. Eu quero chamar assim o nosso irmão Isaac para ele orar, encerrando o trabalho em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes, né, meus irmãos, por esta palavra que nós ouvimos, não é? E eu gostaria de pontuar aqui que mansidão não é sinônimo de covardia, viu? Mansidão não é sinônimo de covardia, e sim uma característica desenvolvida na vida do crente através do Espírito Santo, não é? Convido todos que estão aqui para se colocar de pé, para nós estarmos agradecendo a Deus por este momento e que nós possamos aplicar, não sermos apenas ouvinte, como disse Tiago, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Quando eu estava lendo esta lição, ela me confrontou bastante e eu disse: meu Deus, o quanto eu preciso melhorar. Cada vez que eu lia cada ponto, cada tópico, não é? Eu via a necessidade e vejo de ser e me tornar um crente melhor. Que Deus ele permaneça nos ajudando. Querido Deus e eterno Pai, ó Senhor Jesus, Criador do céu e da terra, neste momento nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, Deus, por tudo que o Senhor tem dispensado para a nossa vida aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que se fez aqui presente. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada e que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, colocar em prática para evidenciar, Deus, que nós somos a Tua igreja. Permanece com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Acampa Teu anjo ao nosso redor, nos livra de todo mal, nos concede uma noite de sono tranquila e que as Tuas bênçãos, as Tuas mãos poderosas de Deus possam estar estendidas sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Nos cobre com Teu sangue. Esta é a oração que nós te fazendo, já te agradecendo em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do seu Santo Espírito seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos.